Olá pessoal, em um vídeo anterior eu falava sobre uma obra do filósofo contemporâneo nosso Michael Sandel, que tem o título O que o dinheiro não compra, né? Eu falava no vídeo o que o dinheiro não deveria comprar, exatamente fazendo uma menção ao conteúdo do livro. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma outra obra de Michael Sandel que se chama Tirania do Mérito. Para falar a verdade, essa obra ela tem muito a ensinar para a gente, inclusive para mim, né, que tanto questiono o fato das pessoas na corrida meritocrática terem pontos de partida diferentes. Na verdade, eu acabo defendendo um pouco a meritocracia em vários momentos, né, nos meus vídeos anteriores, só que ele me fez refletir alguns pontos que eu talvez estivesse um pouco equivocado. Ou seja, mesmo reconhecendo a importância da meritocracia, eu sempre ressaltei que ela é injusta, que as condições atuais elas não favorecem os indivíduos de igual maneira, porque ela leva sempre em consideração as diferentes oportunidades de cada indivíduo. E aí, nesse sentido, eu estou praticamente legitimando a meritocracia. Mas eu me equivoquei ao achar que bastava a gente nivelar as oportunidades para que a gente tivesse uma corrida justa. Então, o Michael Sandel ele vai mostrar que nós vivemos em uma sociedade que vai valorizar demais, lógico, as conquistas individuais e sempre vai relacionar essas conquistas do indivíduo com o mérito. Então, ou seja, as conquistas que eu obtive foi a partir do meu mérito. Como se essa forma de ascensão do indivíduo prescindisse de toda e qualquer influência externa. Como a gente tem aí, a gente já falei, né? Sobre a questão de ter nascido em uma família mais favorecida economicamente, ter uma influência política, ou então até mesmo ter alguém conhecido que é um amigo influente, que possui uma influência política e social. Então, o que acontece? Nós estamos falando aqui de oportunidades, né? Você teve ali a sorte de estar numa determinada situação. Mas Michael Sandel, ele vai apontar dois problemas com a meritocracia. O primeiro é esse aí, né? Que eu mesmo já apontei, né? Que é exatamente essa diferença de oportunidades. O segundo ponto, de acordo com Michael Sandel, é o fato de que essa ideologia da meritocracia, ela vai criar uma sociedade dividida entre sempre os vencedores de um lado e os perdedores de outro. Então, o que acontece? Os vencedores, lá do seu ponto de vista, né, lá de superiores, eles acreditam que tudo que eles conquistaram foi única e exclusivamente por causa de seu próprio esforço. E eles descartam vários outros fatores, além desses mesmo que eu acabei de ressaltar, né? Mas a gente também tem o acaso e a sorte. Por quê? Porque essas pessoas elas acreditam que todos aqueles que não alcançaram o ponto em que elas estão é porque elas não se esforçaram, elas não tiveram nenhum esforço, e eles sim, eles tiveram esforço, né? Os outros não. É basicamente essa. Então a culpa de quem está embaixo é somente deles, não teve nenhum outro fator, né? Aí nós estamos falando ainda de diferença de oportunidades. Só que a questão é que mesmo que nós tenhamos o mesmo ponto de partida, vamos supor que todos nós temos o mesmo ponto de partida, nós somos seres humanos, não é isso? E como tais, nós somos diferentes, né? E nós não somos como as coisas que são produzidas em série. Nós construímos nosso próprio caminho a partir das nossas habilidades e escolhas. Olha que interessante, eu sempre falo sobre escolha, né? Mas a escolha sempre envolve algum pressuposto anterior, né? Que é exatamente essa questão da habilidade. Por exemplo, eu nunca seria um bom jogador de futebol, mesmo se eu treinasse bastante. Mas existem vários jogadores de futebol que nunca seriam bons no que eu faço, por exemplo. A questão é que a sociedade ela tende a valorizar certas habilidades e a desvalorizar outras, né? E, em geral, elas acabam dando valor monetário a essas outras habilidades, né? Então, vocês já pararam para pensar no que significa, por exemplo, a cifra de um salário de um jogador em comparação, por exemplo, com o de um cientista, como agora, que foram tão importantes, né, na descoberta aí da vacina para o coronavírus? Então vejam bem, a gente vê a cifra de um salário, será que o esforço de um foi muito maior do que o esforço de outro? Será que a gente está realmente valorizando o esforço? Nós não podemos, é claro, desvalorizar o mérito, né, de nenhuma pessoa, inclusive do próprio jogador de futebol. Ele teve seu mérito, né? Ele teve habilidade, e a habilidade, ele pegou essa habilidade e transformou através do seu próprio esforço, né? Houve um esforço do indivíduo ali, né? Mas existem também outras profissões que não são tão valorizadas e que também tiveram esforço. Michael Sandel faz questão de ressaltar
que uma coisa é a habilidade que a pessoa possui, né? Que é uma coisa nata, né? Habilidade, um talento. Outra coisa é o mérito, que envolve exatamente o esforço do indivíduo em colocar essa habilidade em prática. Ou seja, eu posso ser bom de bola, mas nunca me esforçar para poder alcançar uma posição de destaque, jogar bola, etc. Não, eu posso ser bom e ficar oculto, né? Ou seja, eu posso nunca chegar a ser um jogador de futebol, né? Mas meu mérito está exatamente no esforço que eu empreendo naquilo que eu tenho habilidade. Então, se eu tenho habilidade para aquilo, eu tenho que desempenhar aquela habilidade. E é aí que entra a sorte. Mas como assim? Você não acabou de falar que era esforço? Pois é isso que Sandler vai falar, que eu achei interessante. A sorte. Por quê? Porque alguns indivíduos nascem com talentos e habilidades que são valorizadas de diversas maneiras pela sociedade, né? Já outros nascem com habilidades que, apesar de notáveis, muitas vezes não são tão reconhecidas. Quem sabe a partir de agora os cientistas vão ser bem mais valorizados, não é isso? Então, por exemplo, o jogador de futebol hoje, ele é muito valorizado por quê? Porque a nossa sociedade valoriza o futebol, né? Mas será que ele seria valorizado em outros tempos? Né? Será que a partir de agora, será que o cientista não será mais valorizado? Então ele vai falar uma coisa interessante nesse livro, nesse seguinte trecho, olha. Se meu sucesso é obra minha, algo que ganhei por meio do talento e trabalho duro, posso me orgulhar disso, confiante de que mereço as recompensas que minhas conquistas trazem. Uma sociedade meritocrática, então, é duplamente inspiradora. Afirma uma poderosa noção de liberdade e dá às pessoas o que ganharam para si mesmas e, portanto, merecem. Embora seja inspirador, o princípio do mérito pode tomar um rumo tirânico, não apenas quando as sociedades não permitem que seja cumprido, mas também e especialmente quando o fazem. O lado negro do ideal meritocrático está embutido em sua promessa mais sedutora, a promessa de autorrealização pessoal. Essa promessa vem com um fardo difícil de suportar. O ideal meritocrático coloca grande peso na noção de responsabilidade pessoal. Como eu disse no início, eu mesmo acabei mudando um pouco minha visão de que bastaríamos termos uma sociedade justa do ponto de partida para a gente também ter essa justiça no ponto de chegada. Mas talvez seria importante a gente repensar um pouco esse conceito de meritocracia para a gente não ser injusto com aqueles que, com suas habilidades, né, que não são reconhecidas, ainda constrói a sociedade em que vivemos. Nesse sentido, a solidariedade ela não seria um sinônimo de caridade, mas de reconhecimento. Era só uma pincelada que eu gostaria de dar em cima dessa obra do Michael Sandler, que para mim foi muito interessante, né? E eu acredito que vocês também vão achar. Uma obra de muito fácil leitura. Espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.